ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Começa agora o programa jornalístico inteligente e dinâmico. As notícias de Chapecó e região. Mais de 71 municípios. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje: o poder da oração à luz do Espiritismo. E convidamos você, nosso ouvinte querido, para participar do programa. Você pode enviar a sua pergunta ou comentários pelos nossos canais de comunicação. Pelo telefone da Rádio Chapecó, o 2049-1212, que também é o WhatsApp, ou na live do Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Já estamos ao vivo, a Jéssica me confirma, ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e também na página Hora Espírita Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Também no programa de hoje, conosco, Lorete Galon, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Lorete. Bom dia a todos. Também Edson Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Edson. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Queremos também cumprimentar você, ouvinte, que nos acompanha sempre pela Rádio Chapecó na frequência 1330 AM ou na internet pelo site da radiochapecó.com.br e também pelo Facebook Rádio Chapecó ou na nossa página Hora Espírita Chapecó. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Agora convido a todos para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador que permite que esse programa vá ao ar todos os sábados, a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e estamos apresentando o programa Hora Espírita. Como dito na abertura, em cada programa é abordado um tema diferente. O tema de hoje, o poder da oração à luz do Espiritismo. Antônio Cury, em um artigo em abril de 2014, com o título O Imensurável Poder da Oração, e citando também nesse artigo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, no item 1, nós temos o seguinte: a oração, a prece, tem um poder que não é passível de medição, uma vez
que ela é a chave que abre as portas do infinito. Registre-se desde logo que a prece pode ser feita de vários modos, articulado ou em silêncio, por exemplo, e em qualquer lugar, no quarto de dormir, no transporte coletivo, no trabalho, na rua, seja onde for. Enfim, que o resultado será exatamente o mesmo. É muito importante destacar, independe de forma, porquanto os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E com essa mensagem, para começarmos o debate, começamos contigo, Marcelo. O que é uma oração? Uma oração, ela pode ser considerada como uma invocação, um chamamento, uma súplica que fizemos às forças superiores da vida, como Deus e a Jesus, por exemplo. O espírito João Cleófas, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ele traz uma imagem muito interessante para nós. Ele diz que orar é abrir a nossa alma para que da usina de forças superiores desça aquilo que nós precisamos para a nossa jornada, né? É uma comparação bem interessante que ele faz, essa imagem interessante de que as forças superiores são como uma usina ilimitada e quando nós oramos, nós nos abrimos para receber aquilo que nós precisamos. E isso é muito importante frisar, porque muitas vezes nós oramos com o intuito de pedir, pedir e pedir. Mas nem sempre aquilo que nós pedimos é o que é conveniente, é o que é melhor para que nós possamos evoluir, né? Então Deus, né, como os espíritos também nos explicam, ele age como um pai, ele é um pai e age como um bom pai, obviamente. E o que o bom pai faz? O bom pai, ele atende às necessidades dos seus filhos e não qualquer desejo, né? Porque muitas vezes uma criancinha, por exemplo, ela pede muitas coisas, mas se fossem dadas a ela essas coisas, isso poderia trazer prejuízo, de alguma forma, para o seu desenvolvimento. Então Deus é esse pai de amor, de luz, que ele concede a seus filhos aquilo que eles precisam para se desenvolverem. Ou seja, uma oração seria falar com Deus. Em resumo, é isso, né? Exatamente. Para pedir, para agradecer, para ter aquela conversa de amigo. Talvez então, Marcelo, como você estava falando, mesmo no momento de dor de alguém que está sofrendo realmente, muitas vezes é necessário ela estar passando por esse momento para que tenha mais paz futuramente, né? Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Nem tudo que a gente pede é o que seria melhor para nós. E tem uma oração, né? O Meimei traz uma oração bastante reflexiva, dizendo que ela agradece aos nãos de Deus que lhe foram concedidos através da oração, né? Porque ela falou que, e o Emmanuel também fala isso, que se nós fôssemos fazer um retrospecto dos últimos 10 anos, o que nós orávamos e pedíamos há 10 anos, a gente hoje vai em muitas coisas agradecer porque não nos foram concedidos há 10 anos, porque talvez nós não tivéssemos a sabedoria naquele momento do que estávamos pedindo, né? Em resumo, se a gente pudesse ter mais gratidão nesse diálogo com o nosso Pai, nós estaríamos noutra situação. Todos nós, né, independente de qualquer um. Para você que ligou o rádio agora, está ouvindo o programa A Hora Espírita. E o tema de hoje é o poder da oração à luz do Espiritismo. E como a gente disse, você pode participar, e a gente está esperando a sua participação, enviando seus comentários, suas perguntas aos nossos debatedores. O número é 2049-1212, que também é o WhatsApp.
ou no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Hoje o nosso amigo Nick estará acompanhando as mensagens no Face e daqui a pouquinho, depois dessa próxima pergunta, ele vai passar as informações e participações dos ouvintes. Nós queremos lembrar que se você, por acaso, perdeu algum dos nossos programas, não pôde ouvir, estava viajando, não se preocupe. Entre no Facebook, acesse a página Hora Espírita Chapecó e lá você vai encontrar todos os programas gravados para ver e rever sempre que quiser. E dando sequência ao debate, a próxima pergunta vai para você, Nick. Essa prece torna o homem melhor? Sim, sempre nos torna melhor. Primeiramente, quando você está fazendo a prece, você se aproxima do Pai, né? Se aproxima de Deus. Isso também nos fortalece muito. Todas as vezes que a gente está em contato com o mais alto, nos fortalece, nos torna melhor, fortalece a nossa fé, fortalece também, nos torna mais fortes, né? Para a gente, contra todos os vícios, as tentações ruins que nós temos no dia a dia, os pensamentos que não nos ajudam, né? Afastam então os pensamentos que não são benéficos. No Evangelho nós temos uma passagem que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Essa passagem é muito importante, né? Ela realmente nos remete. Cada vez que nós entramos em contato com o Pai, algumas vezes para pedir, e quando nós agradecemos, como você falou há pouco, quando nós temos gratidão pela vida, gratidão pela família, pelo trabalho, pela possibilidade da fala, da escuta, coisas que a gente no dia a dia a gente não dá muita atenção, não dá muita importância, né? Mas são coisas que realmente nós precisamos agradecer. Ah, mas a minha família não é uma família unida. Gente, a família é a maneira mais profunda de nós conseguirmos melhorar as nossas vidas, melhorar o nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos agradecer. Eu, particularmente, agradeço mais do que eu peço. Geralmente, bastante. Quando eu estava vindo para cá, para a hora espírita, dirigindo, estava falando com o meu mentor, pedindo para que nos acompanhassem, mas principalmente agradecendo a oportunidade do conhecimento espírita. Então, nós precisamos agradecer muito, porque nós temos mais dádivas do que necessidades no dia a dia. Quanto tempo teve você que ser persistente para conseguir chegar nesse ponto de agradecer mais do que pedir? Quanto tempo? Eu acho que assim, todos nós somos um acúmulo de todas as vivências que nós já tivemos, né? Todos têm um momento certo, né, para aprender. Não, vamos ser bem francos, né? Todos que estamos aqui já passamos por muitas dificuldades, né? Batemos muita cabeça no muro, né? Já sofremos bastante. Então chega uma certa altura, principalmente com o conhecimento espírita, de que você realmente aprende a dar valor às coisas realmente que são importantes na tua vida, né? A vida é muito importante, a possibilidade de você reencarnar, estar novamente reencarnado e de ter uma família, mesmo com alguns problemas para resolver, né? Essa família é muito importante para a nossa evolução. Então, nós temos que aprender a estudar, a ler coisas boas, a pensar coisas boas, né? Apesar de não ser fácil hoje em dia, né? Não é muito fácil. Vira e mexe, você se pega pensando, tendo más intuições, né? Maus pensamentos, e aí você volta. Diz, opa, espera um pouquinho, não é esse o caminho certo, né?
dizendo para os jovens, olha, depois de uma certa idade, que a gente já, né, na primeira fervura já não, né, não vai, né? Ao jovem, na dúvida, agradeça. Na dúvida, agradeça. Obrigado, Nick. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. Conosco no estúdio hoje, os nossos amigos, o Marcelo, o Nick e a amiga Lorete. Nick, como estão as participações dos nossos ouvintes pelo Facebook? Bom, eu queria então mandar um abraço para Sandra, para o seu João Dias, que todo sábado nos acompanha, para a Miriam, para o seu Nelson também, que sempre está conosco, para Maria Amabile, para Pola, para nossa querida amiga, para Tânia e para a Luciane. A Luciane está fazendo uma pergunta aqui, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como rezar com nossos filhos, né? Então, Luciane, só um minutinho que nós responderemos a sua pergunta. Um abraço a todos. Obrigado, Nick. Obrigado também a você que está do outro lado aí, nos acompanhando. Isso é muito importante. E podem continuar aí mandando aí a sua mensagem. Quem não tem aí não está no computador com o Face, pode mandar o WhatsApp. É 2049 1212. Uma importante questão para você, Lorete. As preces que fazemos por nós mesmos, elas podem mudar a natureza das nossas dificuldades? Em que ponto? Como? Então, nós encontramos uma resposta grandiosa e muito importante no livro dos Espíritos, na questão 663, que é um livro com perguntas e respostas bastante didático e que nos esclarece bastante. Ele diz lá que nossas dificuldades estão nas mãos de Deus. E que há aquelas dificuldades que devem ser suportadas por nós até o fim. E que Deus sabe qual é o momento que elas deverão ser sanadas ou até quando nós devemos suportá-las. Ele também diz que a prece chama para nós os bons espíritos. E os bons espíritos nos fortalecem de diversas formas. Nos dando energia, nos fortalecendo a confiança, nos enchendo de esperança, de fé, de paciência, de boa vontade. E aí a gente tem mais condições de enfrentar as nossas dificuldades nos momentos de dor. Esse mesmo livro, grandioso e importante para nós, da doutrina espírita, e para todos que tiverem interesse, ele também diz que a prece jamais é inútil. E que quando bem feita, ela vai sempre deixar alguma coisa altamente positiva para todos nós. E lembrando ainda que esse mesmo tópico diz que ajuda-te que o céu te ajudará. Então a gente faz uma prece, faz um pedido. E lembrando de uma mensagem que a gente leu hoje de manhã mesmo, né? Que a gente faz uma prece, a gente pede. É preciso saber pedir e é preciso merecer para receber aquilo que a gente pede. Então, Deus nos assiste por meios tão naturais que às vezes a gente acha que não foi Deus que interferiu, mas é preciso que a gente pense, que a gente medite o que está acontecendo e nós vamos entender onde está a mão de Deus e a gente vai perceber que a mão de Deus está constantemente a nos guiar, nos fortalecer, a nos ajudar. Frequentemente, Deus nos fortalece o pensamento para nos tirar de confusões. Isso acontece quando a gente nos dá o direito de parar para pensar. Poxa, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Que tipo de reação eu devo ter? E esse é o cuidado grandioso que a doutrina espírita nos diz, que ela nos ensina a primeiro analisar e pensar antes de reagir. E se assim fizermos, já teremos andado bastante com menos condições de errar. Então, a oração tem um poder grande de mover o mundo espiritual a nosso favor quando dirigidas a Deus e seus intermediários, né? Então, a oração funciona como um farol, já que Jesus mesmo diz que somos a luz do mundo. E é um farol que nos guia. E nós encontramos também uma indicação super bacana no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do nosso querido Divaldo, que diz lá: quando alguém se aproxima de um pântano ou de um jardim, desejando ou não, aspira o odor característico. E ali demorando-se, impregna-se da luz da sua exteriorização. Ou eu vou receber o odor característico do pântano ou do jardim. Assim é a nossa oração também, a nossa vibração, a nossa energia, os nossos fluidos, e a escolha é sempre nossa. Então, nós precisamos estar cientes de que, se estamos numa condição de energia positiva ou negativa, a responsabilidade é nossa. Mas nunca nos faltará apoio para que nós tenhamos as boas escolhas e o apoio da espiritualidade amiga. Isso porque temos o livre-arbítrio,
que é uma lei natural, que Deus nos deu, e a decisão, às vezes, é equivocada. E a Lorete colocou muito bem. Com a ajuda, com a oração, nós poderemos evitar o erro, evitar a decisão equivocada e depois termos que colher por essa decisão equivocada. Então a oração sempre é boa, principalmente quando você tem alguma dúvida, alguma decisão importante a fazer, ore. Peça a Deus a ajuda. É isso, né? Então são 8h22. Se você ligou o rádio agora, na Rádio Chapecó, você está ouvindo o programa Hora Espírita e hoje debatendo sobre o tema O Poder da Oração à Luz do Espiritismo. A próxima pergunta é para o Marcelo. Como devemos orar, Marcelo? O Espiritismo, ele não traz uma fórmula pronta para a oração, né? Até porque nós aprendemos, né, com os Espíritos que numa oração o que importa realmente é o sentimento que nós colocamos, é o nosso pensamento, a elevação desse pensamento, né? Mas nós, verificando o que Jesus ensina, nós podemos extrair algumas contribuições para que a nossa oração tenha mais eficácia, né? Então Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ver o que ele nos coloca. Ele fala assim, né? Isso está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, em que ele diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar de pé para serem vistos, e etc. Mas ele diz assim, ó, quando orardes, entrai em vosso quarto, e estando fechada a porta, aí sim o vosso Pai, né, em segredo, ele vê o que se passa em segredo e vos recompensará, né? Ou seja, a primeira dica que Jesus dá para nós quando formos fazer oração é esse recolhimento que nós precisamos ter, né? Essa questão de entrar no vosso quarto é no sentido de que nós precisamos nos recolher intimamente para fazer oração, né? Para nós focarmos na oração e colocarmos mais concentração e energia na nossa oração, né? Jesus prossegue dizendo que não afeteis em orar muito em vossas preces, porque não é pela multidão ou pela quantidade de palavras que nós seremos atendidos, né? Ou seja, isso nos remete algumas pessoas têm o costume de fazer orações muito longas e rezar fórmulas prontas, uma decoreba de palavras, né? Mas essas orações, elas, como diz o próprio Jesus, né? O que tem eficácia não são a quantidade de palavras, mas a qualidade dessas palavras, e essas palavras que você diz acionando o teu sentimento, né? Porque o sentimento realmente é que vai fazer toda a diferença. E nesse contexto, nós podemos fazer um teste com as nossas orações. Se nós quisermos saber se a minha oração está tendo eficácia e resultado, vamos fazer o seguinte teste. Quando nós vamos orar, nós entramos num estado vibracional para fazer oração, às vezes de angústia, às vezes normal. Mas quando nós, depois de fazer oração, nós continuamos no mesmo estado em que nós entramos, o que significa isso? Se a oração não nos tocou, se a oração a gente só falou palavras, mas não foi tocado pelo sentimento, não sentiu nada de diferente, é um indicativo que as nossas orações precisam ser refeitas, elas precisam ser repensadas. Porque a verdadeira oração, a oração que realmente ela já tem a resposta imediata, a gente, quando vai fazer oração, a gente já sai melhor, a gente já sai mais harmonizado, já sai mais tranquilo, né? Por isso que se recomenda que nós tenhamos esse hábito de orar constantemente, porque cada vez que a gente vai orando mais, a gente vai se aprimorando nessa forma de orar. E Jesus, por fim, aqui nas dicas que ele dá para nós a respeito da oração, valendo fazer um parênteses que Jesus, o ser mais perfeito que veio à Terra, né, como nós aprendemos com o Espiritismo, Jesus orava constantemente. Ora, se ele era perfeito, poderoso como era Jesus, e orava constantemente, fica a dica para nós, que somos ainda criaturas frágeis, o quanto muito mais nós precisamos da oração em nosso dia a dia. Jesus falava, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Então Jesus vem dizer assim, que não adianta nós ir para o ato de oração com ressentimento, com mágoa de alguma pessoa.
Até mesmo porque se nós formos analisar, se nós vamos orar com esse estado vibracional, de mágoa, de ressentimento, de raiva de alguém, o que acontece? Nós não vamos nem nos concentrar para fazer uma oração decentemente. Então, a importância de nós procurarmos exercitar o perdão, né? Procurar compreender as pessoas, dar o perdão a elas, que aí sim as nossas orações elas vão ter, como Jesus diz, uma eficácia melhor. Né? Repetimos, não existem fórmulas para uma boa oração. Mas o que é importante realmente para a oração é o sentimento que nós vamos colocar. E não é pela quantidade de palavras, mas é sim como as palavras são colocadas que nos despertem essa ligação com Deus. Né? A Lorete gostaria de complementar. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 2 relatos também bastante esclarecedores que dizem o seguinte: 2 homens se colocam para orar. Um diz o seguinte: Senhor, me ajuda, porque eu fiz a minha parte. Cumpri com os meus compromissos profissionais, ajudei minha família, dei o dízimo, ajudei todos aqueles que estão ao meu redor, ajudo com a sociedade, sou um homem bom, enfim. Acho que estou dentro das leis de Deus. O outro simplesmente bate no peito e diz: Jesus, querido amigo, auxilia-me, pois ainda sou um pecador. E aí o Evangelho faz uma análise bastante importante para a gente, dizendo que o segundo foi mais entendido, foi mais receptivo diante de Deus, de Jesus, porque ele se entendia ainda como imperfeito. Então, naquela sua simplicidade, naquela maneira de orar, ele foi mais atendido pela espiritualidade amiga. Porque realmente ele se colocou numa maneira, quando a gente vai colocar, uma maneira de necessitado. Nós somos necessitados desses elementos, dessas forças superiores, né? Um se exalta e outro se humilha. Exatamente. Aquele que está se exaltando, ele demonstra orgulho. E o orgulhoso, ele está repelindo, inclusive, essa ajuda, né, que a espiritualidade está para receber, porque ele acha que não precisa, simplesmente. Né? Ou ele faz isso, ou ele faz um ato caridoso, esperando algo em troca, né? E os atos que a gente faz no dia a dia, ele tem que ser extremamente amoroso. Amoroso e desinteressado. Fazendo um adendo, né, se me permitem, nesse ponto, nós muitas vezes temos uma visão um tanto egoísta quando nós vamos falar com Deus, né, que é o nosso Pai, nas orações. Porque nós vamos com aquele ímpeto de pedir e desabafar, né, com Deus, como se Deus fosse um servo nosso. Né? A gente trata Deus muitas vezes como se ele fosse o nosso serviçal para atender as nossas solicitações. Quando, na verdade, nós deveríamos, como foi colocado pelo Mauri e pelo Nick antes, nos colocar como criaturas humildes para reconhecer e agradecer principalmente. Né? Agradecer e pedir para Deus que seja feita a sua vontade, né? Que é o que nós precisamos, né? Para evoluir. O orar é algo assim que, se a pessoa estiver, por exemplo, alterada, né? Ou se achando, como é que ela vai ter a humildade de pedir alguma coisa? Se ela se acha o todo-poderoso, se ela se acha o autossuficiente, se ela se acha que não precisa de ninguém, se ela já tem esse super-ego, ela já não vai orar com a mesma qualidade que a gente está colocando aqui. Muito bem, você está acompanhando o programa Hora Espírita e nós gostaríamos de saber, de você ouvinte, como está o programa. Lembramos que estão abertos os nossos canais de comunicação para enviar as perguntas ou deixar o seu recado. O fone 20 49 12 12, que é o WhatsApp, também, né? E ou direto no Facebook. Aproveitando o Facebook, como é que estão aí, Nick? Bastante participações, Por né? favor. Uhum. Quero mandar um abraço, então, para a Serlei, para a Marta, Taiaçu, para o Antônio, para a Juleide e para a Marinês, que estão nos acompanhando, estão assistindo pelo Facebook. Você quer fazer aquela pergunta agora? Debater? Dos filhos? Não, depois. Depois, mais tarde. Então, agradecemos as participações dos ouvintes e mandar um abraço especial aí para o pessoal da Escala Construtora, que está acompanhando o programa sempre e que patrocina o nosso programa, e convidando você a ser também um patrocinador.
Então, se você tiver interesse de patrocinar o Hora Espírita, por favor, entre em contato com qualquer uma das casas espíritas ou direto aqui na rádio. Estará nos ajudando muito, né? sim. E o valor, vamos ser bem francos, é bem pequeno, É né? simbólico até, né? E o valor é utilizado para Só. pagar o horário do programa. Ninguém ganha nada com não, isso. Né? Exatamente. Bom, Todo bom mundo frisar, né? é voluntário, né? Claro. E você estará ajudando a divulgar o espiritismo, que é assim uma das mais importantes tarefas do espírita, né? Seguindo o nosso debate, vai para você, Nick. Segundo o espiritismo, que características têm as boas preces? Bom, o Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos quando dita de coração. Que nem antes acabou de falar o Marcelo, né? Não existe uma forma correta para a gente fazer oração. Pode ser em qualquer lugar, né? Desde que a gente se recolha, de que a gente tenha realmente um pensamento elevado e conectado com o mais alto, né? Lembrando também que todas as orações que a gente faz, ela sempre chega aonde nós queremos, tá? Seja para pessoas que já desencarnaram, para pessoas que estão nesta vida conosco, as orações sempre iluminam os espíritos desses nossos amores. Mas nós devemos fazer ela com muita calma, e principalmente com muito amor no coração, colocando os nossos sentimentos reais, valorosos, à frente. Nós falamos antes em preces decoradas, né? Feitas da boca para fora, sem um real sentimento, sem o coração falando, né? Pode ser que algumas vezes elas não sejam alcançadas, essas orações, né? Não que não sejam boas, tá? Pode ser feitas sem problema. Mas se a gente fizer isso com muito sentimento elevado, nós conseguimos alcançar aquilo que nós queremos. Muitas vezes não da maneira com que a gente sonha, mas da maneira correta aos olhos de Deus. Então, ela deve ser simples, a oração, ela deve ser direta, tá? E principalmente com sentimento de humildade. Nós acabamos de falar antes, muitas vezes você diz assim, não, mas espera um pouquinho, eu mereço ser feliz, eu mereço ganhar dinheiro, eu mereço ter boa saúde, eu mereço porque eu sou assim, assim, assado. Essa pessoa provavelmente não se conhece direito. Nunca parou para pensar, né, das dificuldades que ela tem, dos vícios que ela carrega. Então nós precisamos ser humildes na hora de conversar com Deus. Primeiro porque Ele é Pai, Ele que nos fez, né? E segundo, nos colocando realmente no nosso lugar. Ainda somos muito pequenos para pedir algo muito grande. Nós não temos a visão total das coisas que pedimos, as repercussões, as consequências daquilo que pedimos. Né? Não temos. Vamos lembrar novamente, gente. Pedir é necessário, é bom, mas agradecer é melhor ainda, né? E lembrar sempre que o objetivo da nossa vida é o nosso melhoramento moral. Com certeza. E se a gente rezasse nesse sentido, focando nesse sentido, indo nessa direção, meu amigo, as coisas andariam muito melhor, né? Verdade. Só lembrar, então, a Luciane tinha colocado, eu quero destacar o que ela falou aqui, ela sempre reza todas as noites com seus filhos de 8 e de 6 anos, né? Eles não sabem orações decoradas, mas ela disse que rezar, então, é conversar com Deus. Né? Muito bom. Então, queremos lembrar que o Hora Espírita é de responsabilidade das seguintes casas espíritas de Chapecó: Amor e Caridade, Bezerra de Menezes, Gotas de Luz, Leucádio José Correia, Nosso Lar e Seara da Caridade. Lorete, quais as principais qualidades da oração? Então, é importante que a gente lembre que Jesus nos pede que busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça.
e tudo o mais nos será acrescentado. Dizendo isso, nos lembramos de que o dia a dia é uma oração. A maneira como trabalhamos, como convivemos, como reagimos é uma oração. E que quando nos aproximamos e quando vivemos de acordo com as leis de Deus, encontramos o bem-estar, a felicidade, a paz, a tolerância, a tranquilidade. Quando nos afastamos, encontramos as dificuldades e os desafios mais penosos. Lembramos também que a lei de Deus é imutável, diferente da lei dos homens, que somos todos imperfeitos e que constantemente estamos remendando as leis e elas continuam imperfeitas, porque imperfeitos somos. E aí a gente sabe que a oração deve ter clareza. Assim como a gente tenta todos os dias permanecer no caminho do bem, a oração, o pedido que fizemos deve ser muito claro, ser simples e preciso, sem excesso de palavras. E aí a gente vai estar rezando ou fazendo uma oração de acordo com a maneira que nós vivemos. Se temos um dia tranquilo, de harmonia, de paz, que a gente lembrou que precisamos viver de acordo com as leis de Deus, a nossa oração provavelmente será no mesmo nível e correspondente, emitindo essa paz. Se tivermos um dia turbulento, de agressividade, de reações adversas, teremos mais dificuldades, como foi comentado anteriormente, de nos dirigir a Deus com essa boa vontade e essa paciência. E nós lembramos sempre de uma oração de Jesus, que é bastante interessante, que diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque é leve meu fardo e suave o meu jugo. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Quando ele faz essa prece, esse pedido, ele diz: venha para os meus exemplos, venha para a lei de Deus. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Também dizendo para nós: sejamos mansos e humildes de coração. E sendo assim, nós estaremos reagindo no dia a dia em forma de oração, ou vivendo e convivendo fraternalmente com todos aqueles que nos cercam, inclusive com aqueles que são os nossos inimigos, que não gostam de nós ou que tentam nos prejudicar, porque é natural termos esses encontros aqui nesse planeta Terra. Mas a calma, a tranquilidade, a clareza da maneira como nos dirigimos à espiritualidade superior é de fundamental importância para que a nossa prece tenha um reflexo positivo. Lembrando uma passagem com o nosso querido amigo Dalpiva, em momentos difíceis da nossa caminhada espírita, onde tu acaba tendo alguns desafetos, e ele sempre nos ajudou, né, com informações maravilhosas. Ele disse assim: reze, faça preces sinceras pelo teu desafeto. E silencia. E silencia. Todas as vezes que foi feito, houve uma solução boa, né? Calma com as pessoas que nós tínhamos. E se desfez. Exato. Lembrando, esses problemas. Lembrando que essa recomendação dada pelo nosso amigo foi a recomendação dada por Jesus, né? Sim. Que Jesus falou, né? Que é para nós orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, pelos nossos inimigos, né? Porque a oração, ela tem um poder que a gente não tem como elencar todos os benefícios que ela tem. A gente sabe que ela é muito boa, que ela é excelente, mas não sabemos toda a extensão da força que tem uma oração. E aí nós fazemos aquilo que Jesus tinha nos pedido: reconcilia-te enquanto caminhais juntos. Exatamente. Isso. Que é um outro assunto também, né? Porque esse que ele colocou agora, reconciliar-se antes do término, levaria quase um programa a falarmos sobre isso, porque olha a importância disso, hein? No âmbito que você tem que olhar a reencarnação. Eu não me reconciliei com o próximo agora. Meu amigo, tu vais ter que fazer isso na próxima encarnação ou numa vida futura. Então, essas coisas, quando há um entendimento da reencarnação em si, que a gente tem como objetivo o amor, o progresso moral, o desenvolvimento moral, a coisa muda muito. As duas coisas que eu sempre falo que aproxima você de outras pessoas na próxima encarnação, uma pode ser pelo amor, né? Tomara que seja pelo amor.
Mas outra coisa é a raiva ou a mágoa. O reconciliar-se, né? Ou pagar Por a sua isso a dívida, reconciliação. Né? Esse aqui é um problema. Agora são 8 horas e 41 minutos, já estamos quase nos encaminhando ao final do programa, né? Mas ainda dá tempo para você participar ligando ou mandando via WhatsApp ou no telefone da rádio Chapecó, 2049 1212, ou na live do Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Se a gente não conseguir responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente ao final. E queremos aproveitar nesse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido da Escala Construtora, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Por isso, convidamos você para ouvir conosco o recado do nosso apoiador, a Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o Hora Espírita, 8 horas e 43 minutos, hoje debatendo o poder da oração à luz do Espiritismo. E continuando o nosso debate, Marcelo, quando não estou bem, não estou me sentindo bem, não estou em condições de elaborar uma oração com sentimentos, eu não estou legal, o que eu faço? Como podemos fazer? Isso, quando a gente não está muito bem, até para nos concentrar para a oração, a gente pode até falar para Deus, ó, nesse momento estou aqui, eu não estou conseguindo sequer formular uma oração. Já é uma oração, você acabou de fazer uma oração pedindo ajuda mesmo para orar. Mas nós temos, né, aí uma recomendação para os amigos que nos acompanham, capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo inteiro com uma coletânea de preces espíritas. Então, nesse capítulo, Allan Kardec ele teve uma lucidez muito grande em colocar, em dando algumas dicas para nós de como nós podemos fazer as nossas orações. Não são fórmulas, porque nós falamos que oração, o Espiritismo não dá fórmula pronta para uma oração, mas ele traz algumas ideias para que nós façamos a nossa oração. Por exemplo, nesse capítulo 28 do Evangelho, repetimos, que os amigos podem encontrar, vão no Google, na internet e digitem capítulo 28 Evangelho segundo o Espiritismo, está disponível a todos pela internet. Nesse capítulo nós temos, por exemplo, preces, algumas recomendações para afastar os maus espíritos, para pedir a corrigenda de um defeito, para pedir um conselho nas aflições da vida, por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal, preces por uma criança que acaba de nascer, para os nossos filhos, por um suicida, etc, etc. Existem muitas e muitas preces ali que Allan Kardec colocou para nós, de uma maneira que a gente possa fazer de uma maneira bem simples essas preces, que repetimos, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos podem digitar no Google que vão encontrar. E além disso tem uma explicaçãozinha, né? Explicando por que daquele tipo de oração, né? Então é bem elucidativo. Lorete. Esse mesmo capítulo, ele traz uma menção bem importante sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração feita por Jesus. E ele nos convida a fazer uma interpretação profunda e cuidadosa de cada frase do Pai Nosso, dizendo pra gente que o Pai Nosso ele resume de uma forma completa os compromissos que temos com Deus, para com nós mesmos e para com o próximo. Então fica o convite aí de que, mais uma vez, a gente analise com muito cuidado o Pai Nosso, sem pronunciá-lo maquinalmente, e fazendo isso com sentimento, a gente vai perceber a grandeza do Pai Nosso. E aí fica a dica para o final de semana aos nossos amigos ouvintes, né? Se tiver um tempinho nesse final de semana, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele abre muito a nossa forma de ver a prece, a oração, e ainda nos contribui para que a gente nos facilite como oramos, né? E a prece, Nick, é agradável a Deus? Como é que é isso? A prece é sempre muito agradável a Deus.
Mas devemos lembrar de que a intenção é tudo para Deus. Qual é a nossa verdadeira intenção, né? Além de ser também uma demonstração da vontade interior de cada um, também é um ato de humildade. Nós pedindo. Aí as pessoas já me indagaram assim, mas escuta, se vocês falam que Deus sabe tudo sobre nós, por que é que nós devemos orar? Primeiro, né? Para a gente saber de que nós estamos aqui, que Deus sinta que realmente nós precisamos, nós queremos aquilo. Então isso vem do nosso interior. Além de ser, claro, um ato de humildade. E a Lorete falou antes, nós precisamos merecer aquilo também que nós estamos pedindo, né? Então, todos os nossos pedidos sempre chegam a Deus, ao Pai. Sempre, né? Algumas vezes eles não acontecem da maneira que a gente quer, né? Porque não seria bom para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa paz interior, porque para você chegar a ter uma paz interior, você precisa ter um caminho andado, reconhecer os erros, as falhas, os vícios, né? Então nem tudo que nós pedimos é realmente bom para nós. Talvez aquele momento que nós estamos passando de muita dor seja aquilo que é necessário para nós. Mas nós precisamos entender que o que vale numa oração é o nosso verdadeiro sentimento. Ou seja, orar sempre, não só nos bons momentos. Não. Principalmente a gente sempre vai pedir, né? Nos maus momentos sempre a gente sempre pede, né? Então lembremos de orar quando você vê um sol bonito, agradecer, ou a chuva, agradecer, obrigado, Pai. Esse é um momento maravilhoso da nossa vida também. E qual é o caráter geral da prece, Lorete? Então a prece, de uma forma geral, é um ato de adoração. Pela prece nós podemos louvar, pedir ou agradecer. E lembrando a colocação do Nick aí, se não merecemos o auxílio que estamos pedindo para Deus, para Jesus nesse instante, que peçamos que sejamos merecedores daqui a pouco. Então a nossa melhoria é constante, nós estamos em evolução constante. E se hoje não foi possível, amanhã ou depois será possível. Então tenhamos esperança, confiança, que vai se resolver e que nós seremos seres humanos melhores. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, através de Chico Xavier, diz o seguinte, que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno de nós e a prece possui uma propriedade elétrica que o homem comum está longe de conseguir compreender. Então, que a gente analise um pouquinho o que é fluido, o que é energia, o que são essas propriedades elétricas, lembrando que a prece, o pensamento edificante, purifica a atmosfera ao nosso redor. E purificando a atmosfera ao nosso redor, nos fortalece, nos envolve numa energia positiva, nos convidando a nos aproximar cada vez mais das leis de Deus. Porque nos aproximando, nós vamos sentir de uma maneira mais simples o que é felicidade, o que é bem-estar, o que é alegria, o que é satisfação em viver e conviver, mesmo nas dificuldades do cotidiano. Então, nunca esquecer que Deus está conosco, Ele delega para cada um de nós um espírito protetor e que nós nunca estamos sozinhos nessa caminhada. Exatamente. Deus está sempre conosco, né? A oração não é para que Deus venha até nós, não. Deus já está, nós já estamos envolvidos por Deus. A oração é para que a gente possa se abrir para aí captar o que Deus quer colocar para nós, né? É ligar o rádio. É ligar, é sintonizar. Sintonizar. Exatamente. E Deus, a gente pode pedir para perdoar as nossas faltas, Marcelo? Pode. A gente pode orar para pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, mas temos que fazer umas considerações. Existe a lei de ação e reação, né? Não adianta eu errar gravemente ou errar todos os dias e pedir Deus perdoe as minhas faltas e não mudar de conduta, né? Ó, a oração, ela tem sim o poder de atrair para nós as energias boas, de nos dar lucidez, mas ela não fará com que a lei de ação e reação seja anulada. O que nós fizemos, nós vamos colher as consequências, mas a oração vai dar para nós a força de colher, né, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, né? Deus, ele concede o perdão, diz a pergunta 661 do Livro dos Espíritos,
que Deus concede o perdão quando quando aquele que ora muda o seu comportamento, né? Então não adianta orar da boca para fora e repetir os erros. Não, se a gente quer o perdão verdadeiro de Deus, temos que mudar a nossa forma de agir, né? Até porque Deus não se magoa com os nossos atos. Ele pode, no máximo, ficar triste com os nossos atos, né? Então, digamos que nem triste, porque Deus é imutável, né? Deus sendo imutável, uma das suas características, ele não vai se deixar abalar pelos nossos erros. Mas ele vai, sim, quando nós pedimos o perdão nas nossas orações, ele vai se compadecer, né, vamos dizer assim, de nós e nos mandar aí as energias, as forças para que nós nos reajustemos perante as leis, né? E a principal dessa coisa toda é assim: Jesus, quando alguém pedia para perdoar a sua falta, dizia: vá e não peques mais. Ou seja, se você vai pedir para perdoar a tua falta, é porque você viu que isso é um erro. E você está dizendo: olha, eu vim aqui pedir, perdoe, eu não vou mais errar. Pelo menos nesse mesmo erro, né? Vai errar talvez outra coisa. Mas nesse aqui eu reconheci, é um erro, eu não vou mais errar. Nick, essa é uma pergunta que eu acho de suma importância. Podemos orar utilmente por alguém? Sim. Sim, podemos. Sempre. E aí, sempre, quem que é o sempre. beneficiado? Lembrem o que nós falamos antes, né? A oração sempre chega aonde nós queremos que ela chegue. A oração, dependendo da intensidade do nosso sentimento. Vamos lembrar, então, casos contados por Chico Xavier, de mães que conseguiram, que rezavam, que oravam muito por seus filhos que estavam em sofrimento e foram atendidas pelo Pai. Quantas histórias temos contadas, então, por Chico, por Divaldo, de mães que oram com tanta intensidade, com tanto amor pelo seu filho e que conseguem, então, esta ajuda, esse benefício naquele momento de muita dor. A oração sempre chega aonde nós queremos. Vamos lembrar, humildemente, direto, simples, né? Desculpa, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo, que ele colocou agora. Como devemos fazer com pessoas que ficam muito tempo orando, aquelas orações, fazendo... O Marcelo via Facebook, isso. Ele pediu qual o resultado dessas fórmulas, né? Dessas formas, né? E nós falamos há pouco, né? É claro que as orações chegam, né? Talvez não com a mesma intensidade, né? Se você fizer uma oração de 2, 3 minutos, é a mesma coisa que você ficar 2 ou 3 horas orando. Depende do teu sentimento, né? A tua vontade de que aquilo aconteça, né? Mas não é ruim também, né? Não é ruim. Vamos dizer o seguinte, vamos nos colocar no lugar de Deus, se é que isso é possível, mas numa comparação, Deus já entendeu. Para que ficar orando 3, 4 horas? Deus já entendeu em poucas palavras o que você quer. Ele é onisciente, onipresente, né? Então... Duas pessoas com a mesma, digamos assim, intensidade de amor é melhor do que 100 pessoas, cada um pensando individualmente e egoisticamente ou nos seus problemas. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Também. Então, quando se faz a pergunta, podemos orar claramente por alguém? Nós, do Movimento Espírita, temos muita satisfação em estar acompanhando a ciência e divulgando diversas pesquisas que estão comprovando o poder da oração. E quando a gente sabe que Espiritismo é ciência, filosofia e religião, isso nos deixa realmente muito felizes. Porque tem diversos resultados já disponíveis aí, que se faz pesquisa dentro das universidades, inclusive, onde se coloca um grupo a quem se dirige a oração e a outro que não se faz oração, e a medicina analisando quais são os resultados que se consegue, onde o tratamento é mais eficaz, onde as pessoas são mais tranquilas, são mais serenas. Então, isso está muito disponível aí e nos enche realmente de satisfação estar vendo que a ciência se aproxima dessa busca e aproveita essa oportunidade magnífica que Deus nos dá. E não esqueçamos que todos nós temos um mentor ou um anjo guardião, né?
e de que nós devemos conversar com Ele todos os dias, né? Ele está diretamente caminhando conosco no nosso dia a dia, né? Eu sempre falo, devemos usá-lo, né? Porque ele nos foi doado pelo mais alto, né? Para que caminhe, nos auxilie durante toda essa nossa encarnação. São amigos íntimos que nós temos e que nós devemos conversar com ele. Quem sabe com o tempo de conversa você já consiga escutá-lo também. Nós vamos convidar o Marcelo a contar a história do Divaldo para a prece do amigo falecido no trem. Ah, certo, bem colocado, Lorete. O Divaldo Franco, há um tempo, né, famoso orador espírita, ele se deparou com uma notícia no jornal de suicídio, de um senhor de família que, desesperado por não ter recurso financeiro, se suicidou, deixou vários filhos. E Divaldo, ao ler o jornal, começou todos os dias a orar por esse cidadão, por esse suicida, né? E ao final de 8 anos, depois de 8 anos, Divaldo estava passando por uma situação bastante difícil na sua vida. E ele recebeu uma visita. E a visita era justamente do espírito que ele havia orado depois de 8 anos. Aquele espírito suicida, voltando para consolar o Divaldo, para dar forças a ele. Ele relata isso. Essa história remete para nós a importância da oração também pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que deixaram o corpo, pelos desencarnados, né? Que ela vai chegar ao seu destino, como foi colocado antes no programa, né? Mas que nós oremos para que eles estejam bem e que sejam iluminados aonde estiverem, e não para que eles venham perto de nós. É muito importante dizer isso, né? Não chamar os desencarnados em oração para que eles venham nos ajudar. Nem pedir ajuda. E nem pedir ajuda a eles, porque eles às vezes não estão em condições. Mas pedir que Deus ilumine eles e que direcione as suas caminhadas. Lembrando que esse espírito que entrou em contato com o Divaldo, o Divaldo não conhecia, nunca teve passagem com ele, né? Isso é importante. Então isso aí praticamente é dizer, é útil sim orar pelos mortos espíritos sofredores. Temos uma última pergunta aqui, já estamos no encerramento. O Pedro, por telefone, ele relata que teve 3 AVCs e ficou com algumas sequelas. Gostaria de saber como lidar com isso, pois está muito triste e com a situação está muito afetado emocionalmente. Então, a gente pode dizer, pelo pouco da experiência que a gente já tem ao longo dessa existência, buscando o aprimoramento e o entendimento, de que, em primeiro lugar, siga toda a orientação médica. Isso que é a orientação que a doutrina espírita nos diz. E segundo, certamente que tenha essa ligação com Deus, essa confiança em Deus, e que a cada dia busque essa melhoria e o convite que Deus faz para que esse exercício tenha um resultado positivo. E ter confiança, esperança, fé, alegria, não se fortalecer na dor, nas dificuldades, mas na esperança, na confiança de que essa dificuldade vai gradativamente resolvendo e melhorando, e que ela tem uma finalidade grandiosa. Mais refletir, mais tranquilizar e conviver com a família, a situação vai devagarinho se resolvendo. E se precisar pedir ajuda, não sei se é espírita, vai para um centro espírita, peça ajuda, vai ter lá o pessoal da casa que pode ajudar no atendimento fraterno. Se é católico, vá procurar ajuda aonde for, porque nesse momento é importante a ajuda de um terceiro. Aí o fardo, né, de Jesus é leve. Eu acho tem que procurar ajuda. Deus, né? Sim, tem que procurar ajuda. O apoio de alguém, uma palavra amiga de alguém, até pedir para alguém, ore por mim, essa pessoa orando. Eu sei que é difícil a gente falar, né? Mas a revolta nesta hora, ela não ajuda em nada. Não. É pior. Tenha calma, aceite. E né? Confia, por mais amigo, difícil. Confia, isso. amigo, que nada acontece por acaso. Às vezes a situação que você está passando, ela é um reajuste perante a lei, né? E que lhe é dada a oportunidade de você adquirir essa ligação maior com Deus nesse momento também. É isso. Então, olha, hoje então tivemos um debate aqui muito importante. E agora começava até a esquentar, né? Agora não pararia mais o poder da oração sob a luz do Espiritismo. E vamos pedir hoje, Lorete, poderia, já que é esse o tema, fazer uma oração para a gente, dando um exemplo, faz uma oração final para a gente. Ok. Então, nesse instante, nós pedimos o apoio de Deus, de Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre,
para que envolva com muito carinho e com muito amor todos os nossos ouvintes. Que possamos sentir a energia que vem de Deus, nos convidando a nos fortalecer, nos convidando a permanecer nos caminhos do bem, da paz, da tolerância, da paciência, da boa convivência e, na medida do possível, que possamos estender a nossa mão a todos aqueles com quem convivemos, em especial aqueles que compõem a nossa família. Que o nosso lar possa estar envolvido nessa luz maravilhosa, brilhante, lembrando que somos a luz do mundo e que podemos cultivar o entendimento, a paz e que podemos praticar o amor em todos os instantes da nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, ilumine o nosso caminho e que tenhamos todos uma ótima semana. Que assim seja. E com essa oração nos despedimos, agradecendo a presença de cada um dos nossos convidados. Obrigado, Lorete, obrigado, Nick, obrigado, Marcelo. Muito obrigado, ótima semana. Nick. Uma ótima semana a todos. Ótimo final de semana, muita luz. Muito obrigado pela presença de vocês e participação, muito interessante. E hoje, e a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado. Desejamos um ótimo final de semana, com muita paz, com muito amor. Orar, né? Orar essa semana. Nos encontraremos no próximo sábado, das 8 horas da manhã, com mais um programa Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. ZYJ 7